Então, por exemplo, se eu for agora falar, não, eu não vou querer, aqui estou vendo já, tem 3 possibilidades. Ou eu trabalho com o sistema FII e estar, ou eu trabalho com o sistema FII 1 e 2, então aqui nós temos os termos normais, 2 campos escalares reais, e aí esse termo pode ser massa, não, claro, se esse termo M2 se tornar negativo, o potencial passa para essa forma aqui, aí a gente tem a discussão de escolher o mínimo, tem quebra espontânea da simetria, ok, se tudo transcorre normalmente, aí a gente tem dois escalares, nessa situação em que há quebra espontânea da simetria, a gente vê que um deles termina massivo e um deles, que já é um exemplo aí, ele pode ser reabsorvido no campo vetorial para dar massa e gerar um mecanismo de Higgs. É uma situação. Porém, se a gente adota aquela outra parametrização, se a gente adota. Deixa eu apagar. Se a gente adota aquela outra parametrização, aparentemente a gente fica diante de uma situação, suponhamos que eu pegue caso mais simples ainda, apenas o termo de massa. Ou seja, eu estou falando desse campo φ como um campo livre, eu não estou nem mais colocando o termo de interação. Daí, se a gente adota aquela parametrização, né, em que φ tem a forma polar, claro, esse termo aqui fica bastante simples, as fases se cancelam, o que some desse termo aqui dá simplesmente ρ ao quadrado. Então, aparece um termo tipo massa no campo escalar ρ. Porém, esse termo aqui, ele vai ter mais desdobramentos. Quando eu pego a derivada em relação às coordenadas, né, do aqui, o primeiro termo vai na derivada aqui do ρ. Depois nós vamos ter o termo que vai ser I, O, N, exponencial. Isso aqui é esse termo. Claro, agora eu tenho que multiplicar por esse termo. Claro, em todos eles eu vou ter presente essa fase. Então, esse termo aqui é idêntico a esse, só trocando esse sinal aqui e trocando as fases. As fases vão sempre se cancelar. Então, é claro que esse termo aqui, ao interferir com um semelhante aqui, ele vai produzir para nós dρ ao quadrado, que é o típico termo cinético de um campo de Klein-Bott. Esse termo aqui, nós vamos gerar um termo misto aqui, né? Posso pegar esse termo desse lado aqui, vindo com esse termo desse lado. E depois vice-versa. Esse termo vindo desse lado e esse termo vindo desse lado. Se cancelam. E aí depois o termo que vai sobrar aqui para nós vai ser esse termo aqui. ρ ao quadrado, dρ ao quadrado, e aí menos o termo de massa. Então, visto em função dessa parametrização e dessa escolha de campo, o lagrangiano assume aquela forma ali. E aqui a gente vê, bom, esse campo aqui se apresenta como um típico campo de Klein-Bott, livre, se M2 for positivo, massivo. Agora, o campo aqui, ele aparece de uma forma menos convencional, porque ele não aparece livre. Eu não tenho um termo cinético para aqui. Esse termo aqui soa já como um termo de interação, porque eu tenho 4 campos. Eu tenho ρ, dρ, dρ. Então, visto para φ e para φ estar, ou visto para φ1 e para φ2, esse sistema está descrevendo 2 campos livres. Então, isso aqui está descrevendo um campo escalar complexo livre, ou 2 campos reais φ1 e φ2 livres. No entanto, com essa parametrização, aparece um termo aqui, o campo aqui, ele não tem um termo cinético próprio. Ele se acopla diretamente ao rolo. Então, parece que agora eu tenho um acoplamento quarto derivativo. Eu tenho 2 campos aqui, 2 campos aqui. E aí a pergunta, esse campo então é livre ou não é? Foi vamos dizer assim, só um artefato da parametrização. Quando eu mudei a parametrização, parece que eu introduzi alguma coisa. A gente sabe, fisicamente deve ter alguma coisa não permitida aqui. Porque
Esse campo está descrevendo o campo livre. Se eu escrevo esse campo em função de φ1 e φ2, fica óbvio, fica dmi φ1 ao quadrado, dmi φ2 ao quadrado, menos m2 φ1 ao quadrado, f2 φ2 ao quadrado. Tem dois escalares de lá embora, livres e macios, com a mesma massa. Ao passo que aqui eu perco. Eu não tenho dois escalares livres. Esse escalar aqui está acoplado com Q. E Q não tem um genuíno perco cinético. Então a pergunta é, até que ponto eu sou livre, em teoria de campos, para dizer que um campo complexo pode ser escrito na forma exponencial, né? Na forma capolar. Ou por que isso aqui parece ser melhor do que isso? Parece que isso é possível. Isso aqui não é possível. Então, as contas não tem uma teoria. Então, essas questões de qual é a melhor maneira de expressar um campo, na gravitação quântica, a gente tem um problema semelhante. Quando a gente fala teoria de gravitação, vamos quantizar as pequenas perturbações, todo mundo já viu isso, que é assim, um seminário, alguma discussão. Pega-se a métrica, que é a função, que é o campo métrico, expande como sendo uma pequena perturbação em torno da métrica plana, da métrica de Minkowski. Então, isso aqui é uma hipótese de trabalho que às vezes a gente faz para quantizar o campo gravitacional. Eu faço, digo que a perturbação gravitacional quântica é essa pequena perturbação em relação à métrica plana. E eu vou fazer uma teoria quântica para esse carinha aqui. E aí, até que ponto eu estou realmente descrevendo a gravitação quântica? Aonde eu devo parar nessa expansão? Né? Ou será que eu tenho parametrizações melhores para descrever o que é o campo gravitacional? Por exemplo, a própria proposta da Loop Quantum Gravity, né, que é essa proposta mais recente aí, do HPKA, que vem sendo desenvolvida já há tempo atrás aí também pelo Chris Molin, né, e outros colaboradores, Carlo Rovelli, Alejandro Pérez, tem todo um grupo aí que vem trabalhando com a Loop Quantum Gravity, porque no fundo a crítica que se faz é que o que está se quantizando da gravitação, que é a métrica, ou que é essa perturbação da métrica, pode ser que se esteja quantizando a coisa errada. Nós estamos quantizando alguma coisa, sim, mas pode ser que isso não seja gravitação quântica. Por quê? Porque está se insistindo nessa escolha de coordenadas generalizadas para descrever o campo gravitacional. Para mim, o campo gravitacional é o tensor métrico, o tensor de rank 2 simétrico, essa perturbação, ou será que o fenômeno gravitacional, o aspecto quântico do fenômeno gravitacional, ele está atribuído a outros objetos que não esses? Então, isso é um pouco a discussão que a gente tem que enfrentar, né, na teoria de campos, e que não está muito clara nos livros. Em geral, os livros, claro, a gente não pode ensinar tudo no livro. Então, a ideia do livro é pega-se os campos já conhecidos, né? Os casos, Weinborg, Dirac, Maxwell e Young-Mills, vão quantizar cada campo. Depois a gente bota os campos em interação, cria as regras de Feynman e estuda-se os modelos ou as teorias que a gente tem em mente. Mas, na verdade, essa discussão é a discussão do que realmente eu vou quantizar quando eu tenho uma teoria de campo, ou seja, qual é a verdadeira escolha daquilo que vai ser o meu campo quântico. Essa discussão é fundamental. É como se você, em mecânica clássica, né, a gente é treinado para, primeira coisa, antes de escrever o Lagrangiano, antes de escrever as equações de Euler-Lagrange, antes de escrever as equações de Euler-Lagrange, antes de tirar as soluções das equações de movimento, a gente é treinado a escolher primeiro as coordenadas generalizadas do sistema. Então, a gente escolhe um conjunto de coordenadas QI, né, seus momentos generalizados, e monta lá o Lagrangiano, a Lagrangiana ou a Hamiltoniana, para poder fazer o formalismo canônico. Você já parte, né, de que você escolheu as coordenadas que vão descrever corretamente os graus de unidade do sistema. Teoria de campos, essa discussão às vezes não é muito clara. Já pega o campo pronto, mas se eu tenho um sistema, sei lá, que eu não conheço bem, por exemplo, a energia escura. O que é energia escura? Se eu quiser descrever a energia escura por meio de um campo, o campo que eu vou escolher é o campo escalar? É o campo vetorial?
pode ser um campo tensorial, é um campo estrutural, quais são as possibilidades que eu tenho para poder descrever esse objeto que é energia escura, que não aparece sob a forma de partícula. A gente está falando de uma coisa mais geral, de um campo, que pode ou não se materializar sob a forma de partícula. Geralmente a gente gosta de atribuir partículas, né, descrever partículas por meio de campos. Partículas, em geral, sempre são descritas por campos, mas campos nem sempre descrevem partículas. Pode descrever, sei lá, distribuições de energia e não partículas. Então a pergunta que a gente faz é, quando eu vou modelar um sistema por um conjunto de campos, quais são as coordenadas de campo corretas que eu vou descrever? Claro, o campo eletromagnético nós sabemos. A gente, por exemplo, quando estuda a quantização do campo eletromagnético, a gente não vai estudar a quantização de E e D. A gente abre mão disso aqui e a gente vai estudar a quantização do amigo. A gente vai para o potencial. A gente entende que o potencial deve ser a coordenada generalizada quântica para descrever o campo eletromagnético, e não os campos E e D que aparecem nas equações de Maxwell. E aí tem a discussão, a física clássica parece que está aqui, mas a teoria de campos está aqui. Isso aqui descreve essa forma, né? E a situação vai para a Newton, vai para a gravitação. Então a questão sempre é saber que conjunto de campos escolher, e no momento que a gente tem um lagrangiano cheio de campos, não significa também que todos aqueles campos são igualmente bons para descrever. De repente eu posso estar fazendo uma descrição em que eu tenho campos supérfluos. E aí eu posso sumir com certos campos, redefinir campos um dentro do outro, criar combinações de campos que na verdade vão ser os nossos campos clássicos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, claro que não vai ser ainda hoje, mas provavelmente dentro de 2 ou 3 aulas, que seria, por exemplo, o lagrangiano da QED supersimétrica. Então, quando a gente vai descrever eletrodinâmica quântica na versão supersimétrica, aparece muitos campos. O que a gente está descrevendo na eletrodinâmica quântica? A gente está descrevendo o campo do elétron e do pósitron, o cis Dirac, e o campo do fóton. Esses dois objetos que a gente tem. Quando a gente traz a supersimetria, no que é a matéria, no que é o campo de Dirac, nós vamos introduzir 2 famílias de campos. Além do campo de Dirac, que é um campo fermiônico massivo, nós vamos ter que escolher, vamos ter que introduzir alguns campos escalares massivos. E além disso, vamos ter que introduzir alguns outros campos escalares que não vão ter nem dinâmica. No setor de gate, além do campo do fóton, a gente vai ter que introduzir um escalar real, mais 2 escalares reais, mais 2 férmions, além do fóton, mais um outro férmion e mais outro escalar. Então a gente introduz praticamente 7 campos novos junto com o fóton para poder fazer a quantização da eletrodinâmica na versão supersimétrica. Agora a questão, esses campos aparecem, mas aí a gente pode mostrar que esses campos podem ser reabsorvidos um dentro do outro, e eu termino tudo com muito menos campo do que o lagrangiano está me mostrando. Então, essa discussão, chamada Teorema da Reparametrização, foi uma discussão muito forte na época da afirmação da teoria de campos, sobretudo quando se pensava em descrever o fenômeno gravitacional, porque se lidou com essa situação de aparecerem muitos campos que pareciam não ser importantes para a descrição do sistema que estava sendo quantizado. Então a questão é, se eu sumo com certos campos e redefino o meu lagrangiano, quando é que eu posso garantir que a física dos dois sistemas é a mesma? Ou seja, em teoria quântica de campos, quando a gente fala física do sistema, a gente está falando naquilo que é a matriz S. Todos os processos de espalhamento, eles vão ter as mesmas amplitudes de espalhamento numa formulação ou noutra. Ou seja, se eu for estudar um scattering de partículas escalares usando essa parametrização ou usando essa parametrização, até que ponto que esses dois espalhamentos vão estar dando as mesmas seções de choque? Pode mudar.
Então pode ter alguma obstrução, ou eu tenho que rever essa parametrização, ela vai ser válida em algumas situações, mas nem sempre. Então essa discussão é uma discussão muito importante e ela está bem feita, não somente aqueles livros que eu dei para vocês, só no livro Fields do Siegel, e está feita também, isso também está disponível na rede, eu nem coloquei como material de referência, mas vou colocar agora, que é um curso que o Toffo deu na Escola Normal de Pisa, é o diagramar. Nesse trabalho, nessas aulas aqui, diagrama, o Toffo ele discute bem essa questão do que é realmente quantizar um campo. Qual é o significado mais, vamos dizer assim, mais completo daquilo que é o campo. Então eu vou deixar isso aqui também como uma boa referência. Então eu estou colocando para vocês que às vezes teoria de campos é uma coisa um pouco difícil de trabalhar. Trabalhar não, de colocar no curso por causa desses aspectos. Os livros, em geral, eles vão em cima daquilo que é importante, né, para toda a metodologia, todo o ferramental técnico, mas existem discussões, não são só conceituais, são discussões técnicas que foram motivo de debate na literatura por muito tempo. Se a gente olhar a literatura, eu posso levantar essa literatura para vocês aqui, houve uma série de discussões aqui muito interessantes em torno desses autores, e aí outros autores se juntaram a essa discussão para ter assim, critérios, tentar estabelecer critérios, né, que garantissem que quando a gente tem essa liberdade de redefinir campos numa teoria quântica de campo, passar de um conjunto de campos, fazer transformações entre campos, né? E as simetrias nada mais são do que transformação. Quando eu faço uma transformação de simetria, no fundo, eu estou fazendo uma transformação de campo. Eu estou saindo de um campo psi, por exemplo, e indo para um campo psilinha que agrego a ele aqui, por exemplo, a matriz de um grupo psi. Então, eu vou fazer teoria de campos para esse cara, ou vou fazer teoria de campos para esse cara, ou vou fazer para os dois e mostrar que a teoria feita para psi é a mesma feita para psilinha. E muitas vezes essa matriz aqui, ela não é uma matriz constante, não é simplesmente uma constante. Eu não estou multiplicando um campo por uma matriz ou por uma constante. Eu estou multiplicando um campo por um objeto que tem esta posição. Então, isso aqui pode ser uma função, esse R aqui pode ser uma função de x. Então, quando eu derivo em relação a esse campo, eu vou derivar em relação a esse objeto também. Então, será que esse cara aqui é um outro campo que se juntando com esse, dá esse? E aí, a teoria, a física descrita por esse cara é equivalente à física descrita por esse, mesmo que eu tenha agregado a esse campo um objeto estranho agora, que também detém esta posição? Então, a simetria passa por isso. Será que a teoria descrita por psi, por psilinha, elas são as mesmas ou não? Então, até que ponto eu tenho a liberdade de redefinir campos, quais são os critérios? Então, essa discussão aqui foi uma discussão muito rica e conclusiva. Se chegou a uma compreensão da questão, estabeleceu um número de critérios para saber quando é que, passando de um conjunto de campos para outro conjunto de campos, eu não estou adulterando a física. Os dois conjuntos de campos descrevem a mesma física. Então, isso está claro nessa discussão feita por Salano, Weitert, Cavetut, todos. E a discussão da simetria, ela entra um pouco aí também. Então, essa questão é uma questão muito interessante de ser compreendida e que é a fonte de compreensão de uma série de problemas de comunicação. Agora eu queria fazer alguma parte aí. Sim. Eu compreendo muito o seguinte, campo, ele é uma coisa diferente de seno, cosseno, função matemática. Campo é uma coisa que tem vida. O que dá vida inicial ao campo é grau de liberdade. Então, quer dizer, me parece que tem uma coisa rígida, que é qualquer transformação de um conjunto para o outro tem que conservar o número de grau de liberdade. Então, quer dizer, a Lagrangiana primeira, que o Fichte, que ela fazia, mas você vai ver o grau de liberdade quando se abre a Lagrangiana. Então, quer dizer, ali, por exemplo, quando o outro não propagou, então não vai ter grau de liberdade si.
assim, só está interagindo. Então, o que me parece que o fundo da história de transformação de vale, de campo, digamos, você tem que preservar os graus de liberdade. Se você preservou o grau de liberdade, eu pergunto isso. Se eu preservei o grau de liberdade, qualquer transformação é válida. Você tem que pensar se você preservou o número de graus de liberdade e se a transformação de um campo para outro não muda o conteúdo de partícula que o conjunto, que o seu sistema tem. E aí a discussão da simetria ela é fundamental. Se você aumenta o número de campos, mas se você tem muitas simetrias à disposição, de repente, alguns desses campos que você introduziu extra, eles podem ser, vamos dizer assim, desacoplados do sistema físico com a própria simetria. Então, vamos colocar dois objetos que são importantes: a preservação do número de graus de liberdade, a certeza de que você tem de que os dois conjuntos de campos eles estão descrevendo as mesmas partículas. E terceiro, você tem que olhar as simetrias que você tem quando você faz isso. Pronto, o formalismo de Stuckelberg, você coloca massa no campo de Gauge, você introduz um campo extra, aí você introduz uma simetria extra, você introduz um campo novo, mas introduz uma simetria nova. Então essa simetria nova, no final de tudo, ela aniquila esse campo novo e você, no fundo, é como se você pegasse A e colocasse A mais B menos B. Então você trabalha com A mais B menos B, no fundo você está trabalhando com A. Mas se você trabalha com A mais B, você dá um sentido, e no final você desconta o menos B, você no final de tudo trabalhou com A. É o que faz um pouco a formulação de Stuckelberg. Você introduz mais campos, mas você cria mais simetrias, então essas simetrias elas são responsáveis pelo cancelamento dos novos campos. Então, a questão é grau de liberdade e simetria. A questão fundamental aí é a simetria. Porque se você passa de um conjunto de campos para outro conjunto de campos e você adultera o número de simetrias, você fala, bom, está tudo ruim, porque eu mudei o conjunto de campos e mexi no número de graus de liberdade. Agora você fala, não, tudo bem, eu mexi no número de graus de liberdade, mas aí, ao sair de um conjunto de campos e ir para outro maior, eu mexi no número de graus de liberdade, mas eu introduzi mais simetrias, então, de repente, isso não é problemático. Se você introduz mais graus de liberdade, mas ao mesmo tempo esse processo vem acompanhado de uma simetria mais ampla, então não é problema, pode não ser problema. O problema é se você mexer no número de graus de liberdade, mas não mexer nas simetrias que o teu sistema vem a ter. Aí você realmente fez uma intervenção, força bruta no teu sistema. Você aumentou o número de graus de liberdade, colocando mais campos, digamos assim, mas não colocou as simetrias que vão eliminar o eixo. Mas a simetria não deve ser a mesma? Não. Porque você pode sempre... O número é mais explícito, o outro está... Não necessariamente. Você quando faz uma reparametrização, você pode estar introduzindo mais campos, mais simetrias. Você vai manter as originais, mas vai introduzir novas. E essas novas é que vão fazer a limpeza daquilo que é supérfluo que apareceu na nova formulação. Então, você não necessariamente precisa manter as mesmas. Os coordenados que estão no cilindro, no esférico, o que encontra no cilindro, no esférico. Isso vale para sistemas de coordenadas e para sistemas mecânicos com número finito de graus de liberdade. Teoria de campos é número infinito de graus de liberdade. Esse raciocínio já não é tão simples quanto você passar de coordenadas cartesianas para seguindo os esféricos. As coisas não vão. Cara, agora, você lembra? Aqui tudo bem. Poderia simplesmente parecer uma mudança de coordenadas. Mas você está introduzindo algo que, como esse cara aqui é dinâmico, como ele se propaga, ao se propagar esse campo, ele vai puxar a propagação disso também. Então, ele pode gerar algum tipo de, vamos dizer, de frequência, ele pode gerar algum tipo de vibração nova no teu sistema. O sistema está oscilando. Mas quando você passa de uma outra coordenada e você diz que você introduziu esse objeto, a oscilação desse sistema aqui vai gerar também essas oscilações. Agora a questão é saber, será que essas oscilações elas são vibrações, elas são oscilações físicas ou não? Elas vão corresponder a excitações físicas ou não? Vai depender se você introduziu simetrias ou não. Então, na teoria de campos, toda
A discussão do teorema da reparametrização está justamente nisso. Dizer que quando você muda o conjunto de campos, você não está simplesmente passando de coordenadas esféricas para cilíndricas. Você pode estar introduzindo nova física. E aí saber se isso que você introduziu de adicional, ele vai perturbar ou não a quantização do teu sistema. Esse é um argumento sutil, quer dizer, é uma questão sutil que a gente tem, é fundamental. É fundamental, porque tudo bem, se a gente tem sempre os campos que a gente conhece, trabalha com o modelo padrão. Então é Higgs, Sear, o campo de Wyckoff, o campo de Dirac, o campo de Majorana. Enquanto a gente tem tudo que a gente conhece, a gente está trabalhando com o que a gente já sabe que está funcionando, que de repente a gente tem que fazer uma modelagem nova. Claro, tem fenômenos hoje em dia extremamente estimulantes para a teoria de campo, a discussão da energia escura. Como que eu vou ver a energia escura? Como que isso teoria, por exemplo, será que eu posso fazer uma abordagem de teoria de campos para a energia escura, para a matéria escura? Eu vivo fazendo aí partículas supersimétricas ou outra física além do modelo padrão para descrever a matéria escura, por exemplo, gravitação quântica. Então, quando a gente está enfrentando agora uma área nova de fenômenos, aí a gente tem que estar atento a essa discussão, porque pode ser que a simples discussão desses campos que a gente já tem padronizado já não funcione mais. Então é importante a gente saber até que ponto a gente pode manipular com os campos que descrevem um sistema que a gente quer fazer essa manipulização. Estou só colocando o problema. O problema é muito amplo, pode ficar muito abstrato da maneira que eu estou colocando para vocês. Mas eu digo, essa é uma questão fundamental que a gente, antes de fazer qualquer coisa com relação à lagrangiana, a primeira coisa que a gente faz é escolha bem as suas coordenadas. Teoria de campos, esse também é o primeiro preceito que a gente tem que seguir. Escolha bem as suas coordenadas. Quem são os campos que você vai introduzir para descrever o teu sistema? São esses e esses. Quantize esses campos. Será que eles vão descrever realmente o sistema que você está querendo descrever? Essa é a discussão. Você quer falar alguma coisa? Não, só chamar a atenção no formalismo de Stuckelberg, porque o Jacqui faz menção daquilo quando, na teoria de gravitação dele, ele, na lagrangiana, ele quebra a invariância por difomorfismo. Sei. Mas, no entanto, ele recupera a invariância on-shell. Depois ele é uma espécie de uma fixação de gate? Não. Mas ele, já nas equações de movimento, né? Igual que no formalismo Stuckelberg, você quebra gate e recupera gate. Recupera para as equações de campo. Aparentemente você tem 3 graus de liberdade, mas no fundo tem 2, né? Porque um é auxiliar. Exatamente. Exatamente. O que acontece muito na sua simetria. Então você introduz, você mexe no número de graus de liberdade do teu sistema, mas depois você tem alguns critérios para dizer que você não está alterando o teu sistema, porque você tem simetrias, ou como você falou, no caso de aqui, você pode alterar a descrição on-shell ser a mesma, né? Off-shell pode não ser, mas é uma discussão não era trivial, porque ele reparametriza justamente o grávido. Está bem lembrado. Então, essa discussão é importante. Eu estou colocando isso porque isso sim é uma discussão que vocês não vão encontrar em nenhum desses livros, a não ser no Diagramar e no Fields. Os outros livros passam solenemente por cima dessa discussão. Não é um defeito, mas é uma postura de trabalho. E essa é uma questão que aparece muito ligada à hora que você está trabalhando. Então, o que eu estou colocando para vocês é que a teoria de campo, ela pode ser olhada de uma forma mais contemplativa, vamos aprender a expressar, ou de uma forma mais pragmática, vamos aprender para trabalhar, ou vamos aprender trabalhando. Teoria de campo não dá para a gente aprender e depois trabalhar, senão você nunca vai trabalhar, você vai sempre pensando que está aprendendo e vendo. Tem que trabalhar, você tem uma certa hora, você tem um mínimozinho de coisa para fazer, depois são os exemplos que a gente vai construindo, os sistemas que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo as coisas. Então, onde a gente está na discussão aqui no final da aula de relações fundamentais, com o meu colega Diego, o que veio da UEPS, a gente olha, eu sou muito ansioso. Então, para ter a gente estava conversando com você também, não adianta ser ansioso, porque se você ficar ansioso, vai ficar maluco, vai ficar em depressão e com úlcera, porque são tantas coisas que a gente vê que a gente não sabe, que a teoria de campos é terrível. E você está sempre pisando em terreno minado. Por mais que você pense que você sabe, você encontra exemplos simples que te derrubam. Muitas vezes um exemplo simples
te derruba porque você às vezes não pensou num detalhe que pode ser mais matemático, ou num detalhe que pode pedir uma percepção fenomenológica melhor, e você não vê. Então, teoria de campos é algo que a gente tem sempre que fazer realmente com muita humildade, sempre pensando que estou aprendendo alguma coisa quando eu estou fazendo isso. Quando eu for fazer uma outra coisa, eu já não vou também ter que aprender outros detalhes. Mas não é aprender que é uma questão original, não. Coisas que a gente deveria saber realmente, que não sabe. E que os exemplos vão mostrando a gente, pouco a pouco, que tem detalhes simples. Às vezes estamos falando detalhes simples, como no campo de Klein-Bordner, que se a gente não deparar na hora do trabalho, a gente não vai deparar olhando os livros e fazendo exercício de livro, porque simplesmente não se toca na questão. Tá? Vou dar um intervalinho agora, para a gente agora começar, eu vou mais ou menos colocar o programa básico do curso para a gente começar a trabalhar, certo?